Oiê, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Diandra e falo sobre empreendedorismo de uma forma leve. Hoje eu quero trazer um tema muito legal aqui para vocês, que é como eu comecei o meu negócio. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, sim, gente, eu comecei de uma forma bem simples. Na época, eu trabalhava numa loja de roupas aqui em Indaial, Santa Catarina, e trabalhava das 9 horas da manhã até 7 horas da noite. E depois das 7 horas da noite que o meu negócio, a Boto Rosa, começou a ser construída. Uma vontade de dar certo e um sonho, gente. Porém, o começo de todo negócio não é fácil. É bastante desafiador. Eu me lembro que quando eu comecei, inclusive, editor, coloca a foto do meu começo aqui. Gente, eu comecei adaptando a sala da casa que eu morava em uma pequena produção. Eu não tinha a melhor estrutura, eu não tinha os melhores equipamentos. Eu me lembro muito bem que na época o meu celular era muito simples, era um Samsung bem simples para fazer as fotos. E quem entende de foto sabe, né? Hoje em dia a gente precisa de bons materiais para fazer as fotos, os vídeos e tudo mais. Mas quando eu comecei, eu me lembro bem que inclusive a impressora que a gente utilizava para fazer a impressão das estampas, ela precisava, gente, ser aquecida com secador de cabelo, porque senão ela saía toda falhada, as estampas saíam todas falhadas, todas borradas. E, inclusive, a minha primeira prensa sublimática, gente, dava tanto problema porque a bichinha eu comprei usada. E, gente, ou ela era muito fria ou muito quente. Ficava oscilando a temperatura direto. Então, eu me lembro que quando eu comecei, eu não tive a melhor estrutura, eu não tive os melhores equipamentos, viu? Gente, eu comecei a Boto Rosa logo no final de 2020, depois da pandemia. Eu lembro, gente, que quando eu comecei, eu me visualizava muito grande. E eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fazia, porque assim, ó, empreendedor que é empreendedor bom mesmo, ele é taxado meio de louco às vezes, né? Sabe o que eu fazia, gente? Eu vou contar pra vocês. Eu nunca contei isso pra ninguém, tá? Gente, como eu trabalhava em casa, naquela época, não tinha nenhum barulho de movimento, ou seja, era eu embalando as peças, mas não tinha nenhum barulho. Eu colocava lá no YouTube, acessava o YouTube e colocava lá barulhos de máquina de costura, barulhos de telefonia, barulhos de escritório, para que os meus clientes vissem que a gente era uma empresa assim gigante de vários setores e tudo mais. Eu colocava isso justamente para trazer prova social para as minhas clientes não terem dúvidas de que eu iria entregar e iria enviar os pedidos de forma honesta. Inclusive, eu me lembro muito bem quando eu estava atendendo as minhas clientes no WhatsApp, que eu falava assim, ó, vou verificar com o financeiro para ver se o pagamento foi aprovado, viu? Quem que era o financeiro, gente? Pois bem, era eu. Eu lembro também de quando eu falava assim para as minhas clientes, eu vou encaminhar para o nosso setor de produção para verificar o que é possível nesse caso. Justamente, às vezes a cliente queria ali uma peça diferente, uma peça personalizada e tudo mais. E quem que era, gente? O setor de produção. Era eu também, gente. Todo empreendedor, quando começa, ele põe a mão na massa em tudo, gente, em todos os setores da empresa. Por que eu tô trazendo, gente, essa história para vocês? Porque muitas das pessoas, quando veem o resultado agora, não sabem todo o processo que a gente passou. Então, gente, até a Coca-Cola, né? Quando começou pequenininha. Então, é o processo, é pedrinha por pedrinha que é sendo construída. Para vocês terem ideia, o começo de todo negócio, ele traz muitos desafios. Você tem que estar preparado para ser dura na queda mesmo, viu? Vai ter noite que você não vai dormir, vai ter dia que você vai pensar em desistir, vai ter dia que você não vai vender nada. Vai ter dia assim que você vai falar, não, isso aqui, esse problema aqui é demais pra mim, chega. Mas, gente, todo negócio, principalmente no início, ele vai precisar de muito combustível seu. Esteja preparado. Por que eu digo isso, gente? Quando eu comecei a Boto Rosa, para vocês terem uma ideia, eu não comecei sabendo como era para fazer um site, como é que fazia para fazer envios para todo o Brasil. Para vocês terem uma pequena noção, eu lembro que eu tinha um desejo muito grande de ter pedrarias aqui no decote bordadas, que esse é o nosso maior diferencial na Boto Rosa. Porém, gente, eu não sabia bordar, eu não sabia onde comprava pedra, eu não sabia nem pegar uma agulha e passar uma linha, para vocês terem noção. Mas eu, quando comecei a Boto Rosa, me comprometi e falei, não, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu não vou desistir, eu vou me comprometer e eu vou dar o melhor de mim mesma. O melhor mesmo, aquele assim, ó, 150%, 200%. Mesmo nos dias cansada, mesmo nos dias que assim, ó, tava estressada, mesmo em todos esses dias que dava até vontade de desistir, tá, gente?
Quem vê a empresa Boto Rosa agora montada não sabe o perrengue que foi, gente, na época quando eu comecei. Porque quando eu comecei, era eu pra tudo, né? Pra bordar as peças, pra fazer expedição, pra falar com as clientes. Era a Diandra 24 horas por dia. Eu também não tirava o meu negócio da cabeça. Acordava pensando na Boto Rosa, ia dormir pensando na Boto Rosa, em como a gente pudesse melhorar, o que eu poderia fazer pra melhorar. Então eu digo que quando você vai começar um negócio, você vai ter que estudar sobre esse negócio, vai ter que ver os seus concorrentes, vai ter que ver o que o pessoal está fazendo de diferente para você também poder se destacar. Para vocês terem noção, quando eu comecei, eu tenho até alguns vídeos no meu celular que, gente, vídeos de eu bordando de madrugada, porque eu queria enviar o pedido já no dia seguinte para que a minha cliente recebesse o quanto antes o pedido dela e fizesse girar ali o pedido e ter lucro e tudo mais. Então, eu digo para vocês que o começo é a parte mais difícil do negócio, porque é onde realmente você vai ter que dar ali todo o gás, independente se é final de semana, independente se você às vezes tem um aniversário de um familiar, independente se é de madrugada, você vai ter que dar esse gás necessário para o seu negócio evoluir. Agora vocês vão falar assim, oh, meu Deus, mas a Diandra só tá falando que é difícil, que é difícil, que é difícil, ok. A parte mais difícil, eu já falei pra vocês, né? Que vocês precisam estar preparados para quando começar o negócio, saber que vem chumbo grosso. Que esse negócio vai exigir muito tempo de vocês. Essa é a parte mais difícil, tá? Mas agora, eu quero falar pra vocês por que eu fiz tudo isso? Por que eu aguentei tanta pressão? Por que eu fiquei tantas noites sem dormir? Por que às vezes eu trabalhava no final de semana? Gente, eu comecei o meu negócio, eu comecei a Boto Rosa porque eu gostava, acima de tudo, do que eu estava fazendo. E como eu gostava do que eu estava começando a fazer, eu sempre tive afinidade com o ramo têxtil, eu gostava de fazer criação de estampa, eu gostava de criar novas peças, eu gostava de aprender durante todo esse processo. Consequentemente, a pressão que esse novo negócio ele começou a me dar, eu consegui aguentar essa pressão. Porque eu gostava e eu acreditava no que eu estava fazendo. Eu gostava acima de tudo. Então, essa pressão de trabalhar no final de semana, de trabalhar depois do horário, de ficar até meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã. Gente, tudo isso fez eu aguentar o processo porque eu gostava do que eu estava fazendo. Tá fazendo sentido? Uma dica que eu dou para vocês, quando vocês forem iniciar o negócio de vocês, se perguntem, você vai começar o seu negócio porque você gosta, porque você quer aprender no processo a fazer esse negócio dar certo, ou você vai começar esse negócio por causa do resultado, apenas pelo dinheiro? Por que eu digo isso, gente? Porque se for apenas por causa do dinheiro, apenas por causa do resultado, você não vai conseguir suportar os dias difíceis, tá? Você não vai conseguir suportar aos dias desafiadores, aqueles dias que dá vontade de largar a mão e sair correndo. Por quê, gente? O que você queria de verdade era o resultado, era o dinheiro, e não fazer o negócio dar certo. E vamos analisar aqui junto comigo por que eu tô dizendo tudo isso? Quantas pessoas que você conhece que abriram um restaurante, um salão de beleza, uma mulher que virou manicure, um homem que virou barbeiro, uma mulher que começou a trabalhar com cosméticos, mas logo após um ano, ou às vezes nem isso, acabou desistindo ou fechando? Conta pra mim quantas pessoas que você conhece que começaram uma faculdade, muitas vezes por causa do resultado, e às vezes acabaram desistindo bem no meio do semestre, ou às vezes quase acabando a faculdade. Eu conheço um monte de pessoas assim. É a mesma coisa, gente, que alguém entrar em contato comigo, eu, Diandra, do ramo têxtil, né? Entendo, tenho afinidade com o ramo têxtil, entrar e falar para mim, Diandra, vamos ser sócia de uma cozinha industrial que fatura 100, 200, até 300 mil reais por mês. Gente, não daria certo, né? Por quê? Porque, gente, eu não tenho afinidade com a cozinha. Eu não sei cozinhar de forma industrial. Eu não gosto do desafio de uma cozinha. Aquela loucura, aquela pressão dentro de uma cozinha, várias pessoas, isso não é pra mim. Então, como eu não gosto, por mais que esse negócio faturasse, eu não conseguiria suportar aos dias difíceis e aos dias desafiadores também. Por isso, o primeiro vídeo aqui, depois da apresentação que eu quis trazer para vocês é: sim, comecem o negócio de vocês, comecem a ficar no controle da situação, comecem um negócio o mais rápido possível, para que vocês trabalhem no sonho de vocês. Mas antes disso, pensem no que vocês gostam realmente de fazer, porque só assim você vai conseguir tocar esse negócio para frente e só assim você vai conseguir suportar toda vez que esse negócio te trazer um desafio.
E, gente, não se iludam, tá? Não é porque você cresce que os desafios vão embora, que a vontade de desistir passa, que aqueles dias que você fala, hoje eu não quero nem sair da cama, eles vão vir também, gente. Os desafios vão vir, os dias sem vender continuam vindo, mas o que vai fazer você se permanecer de pé, primeiramente, é o amor que você tem pelo negócio, é a fé em Deus também que você tem, porque você acredita que se você faz as coisas de forma honesta e se você tá dando o seu melhor, o negócio realmente vai dar certo. Então, não se iluda pensando que negócios grandes não têm os seus desafios, porque eles têm e todo dia é uma nova história. É aquela velha frase, um leão todo dia. Então, gente, fez sentido o que eu trouxe aqui pra vocês hoje? Não esqueçam da primeira dica. Se você vai começar um negócio, comece o negócio pelo que você tem afinidade e também pelo que você gosta. Comenta aqui embaixo pra eu saber qual negócio você tá pensando em começar. Comenta aqui embaixo também se você já começou um negócio ou desistiu também. Isso vai fazer com que a sua experiência venha aqui pra gente e também que a gente aprenda uns com os outros. Eu te espero no próximo vídeo da semana que vem. Um beijo e tchau! Comenta aqui embaixo pra mim saber qual negócio você tá pensando em começar. Gente, fez negócio? O que eu trouxe aqui pra vocês hoje? A primeira dica... Fez negócio? Fez sentido? Tu tá me deixando nervosa.